Olá, Júlio. Meu doce. Hoje, comprometido, voltamos à entrevista que Frank Tallis deu ao Observador a propósito do livro O Romântico Incurável e outros casos de desejo e loucura. Frank Tallis já tinha dado uma entrevista também ao público. Falámos na semana passada de uma entrevista dada ao Observador. Ele está, no fundo, a promover o livro. O livro, Pois, claro, e faz ele bem. Não, Claro. não, eu estou a dizer isso porque isso é um circuito clássico. Claro, Não é? Quando portanto... sai um livro, a malta dá entrevistas aqui e acolá. Olha, sei lá, outro dia, quando eu apresentei o Meridiano do Joel Neto, não é? O desgraçado andava em digressão praticamente um dia em cada lado. Não é? Claro, claro. São as regras do costume. Não é? Do Você mercado. sabe disso melhor que eu, mas, por exemplo, com os discos é a mesma coisa. Não é? Ainda me lembro do Roger Waters, com um ar de um enfado terrível, isto há uns anos largos, a dar uma entrevista, não é? E às tantas, o jornalista disse-lhe, tal, porque... E agora, como é que vai a promoção deste novo disco? Tal? E ele olhou para ele e disse, mas porquê é que julga que eu estou a falar consigo? Mas há uma coisa para eu não pensar mais nisso. Eu tenho que pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque uma ouvinte mandou-me uma mensagem, amavelmente, a dizer, professor, cuidado, porque os telómeros não estão na extremidade dos genes, estão na extremidade dos cromossomas. Eu fiquei de cabelos em pé. De cabelos em pé também é uma boa expressão também, para falar dos telómeros. Exatamente, não é? Porque eu ainda por cima fui assistente genética, portanto peço imensa desculpa. Aparentemente, eu disse que os telómeros estavam na extremidade dos genes, não é assim que se diz. Os telómeros são a extremidade dos cromossomas. Pronto, já dei. Isto de quando falámos... da nossa exposição ao dos stress telómeros e da forma como envelhecemos. Exatamente, claro. da sua relação com a nossa esperança de vida, no fundo. Bom, deixando os telómeros, que eles nos tragam boa vida, não é? Eu, se bem me lembro, tinha acabado a dizer que eu não estava de acordo com as mudanças de personalidade serem especialmente nos homens, não foi? Olha, já que diz isso, o Frank Tallis, na entrevista ao público, dizia que as mulheres estão mais preparadas para o amor. Portanto, voltamos a esta... Lá estamos outra vez na velha coisa, não é? Quer dizer, eu por exemplo, com isso estou de acordo. Mas... Sim, aqui sim. Consegue fazer uma divisão de género. Aí consigo. As mulheres foram educadas para estarem mais preparadas para o amor naquilo que tem de continuidade. Ou seja, na forma como foram educadas para o cuidado, para cuidar de... Para cuidar do outro e da relação, que não é a mesma coisa. Não é? Mas na entrevista que nós estávamos a falar, ele estava a falar da paixão. E a dizer as pessoas comportam-se de forma diferente quando estão apaixonadas, a palavra é mesmo essa, e ele diz, vêem-se estas mudanças na personalidade, especialmente nos homens. E eu isso não estou de acordo, porque acho que quando nós estamos de olhos trocados, para não dizer de olhos em bico, apaixonados, também vejo mulheres cujas amigas e amigos dizem, eu não a reconheço. Pois, mas é curioso, porque se calhar os homens perdem mais facilmente o pragmatismo... e a racionalidade que lhes é reconhecida. Isso é outra coisa. Tem pois, razão. É como os homens gostam e foram educados para, não é? Foram educados para isso. Gostam de cultivar uma imagem, a palavra que aplicou está certíssima, uma imagem mais racional, que até contrasta com uma imagem mais emotiva das mulheres. Pronto, se de repente temos um fulano a fazer coisas meio amalucadas, e Deus as abençoe, é natural que se note mais nos homens. Isso não estou a dizer que não. Porque a dada altura, e voltando ao artigo do Observador, à entrevista, é-lhe perguntado quando as pessoas normais se apaixonam, durante algum tempo não estão em contacto com a realidade. Isto quer dizer que, se calhar, as mulheres andam mais facilmente com a cabeça nas nuvens e os homens, lá está, têm que fixar mais resultados de futebol, mais sondagens e estatísticas da política e, portanto, quando alguém lhes tira o tapete, ou seja, quando eles se apaixonam, perdem o chão deles, não é? Deus a abençoe por essa formulação, que é mesmo isso.
Não é que nós gostemos verdadeiramente de futebol. Somos obrigados a prestar atenção aos resultados e a ficar com eles na cabeça. Depois as mulheres, às vezes, moem essa mesma cabeça e não têm razão para isso. Isto é, provavelmente... Olha, vou dizer uma graça em relação ao pedido de desculpa. Provavelmente isto já não vem nos telómeros ou noutro sítio qualquer dos cromossomas. Não, isto, mais uma vez, tem a ver com as famigeradas expectativas das quais eu tenho falado nos últimos tempos. Espera-se que dos homens haja um discurso mais ligado à realidade e, portanto, é quase como se dessemos um desconto às mulheres quando elas andam distraídas, não é? De cada vez que um homem anda distraído, pois claro que dá nas vistas, não é? Pronto, e se quiser, atendendo à expressão que o autor utiliza, e de que falámos a semana passada, se a Inês perguntar a alguém, olha, de quem espera com mais facilidade que seja um romântico ou uma romântica incurável? Eu não tenho dúvidas em responder que, sobretudo, até nas camadas mais velhas, a resposta é das mulheres. As mulheres são românticas incuráveis, mais do que os homens. Precisamente por causa disso. Acho que sim. Achar que sim já é outra coisa. Porque é assim, que elas foram durante algum tempo, muito tempo foram. Não é? Agora, depois de destrinçar o que o é e o que não é, porque depois há uma população silenciosa clandestina, que é os homens românticos, de vez em quando não se sentem muito à vontade em mostrar essa sua faceta. Olhe, nomeadamente aos outros homens. Porque têm medo de eventualmente ser considerado menos... Outro dia a expressão surgiu num grupo de amigos e foi uma galhofa. Têm medo de serem considerados menos machos alfa, que é uma expressão que eu acho deliciosa. E que está a cair em desuso, também sabemos isso, não é? Mas como compreende, nós não somos todos machos alfa, seja isso ridículo ou não. E quem não é frequente ou comparar-se com esses, que às vezes nem sequer são, diga-se de passagem, mas pronto, tem fama disso, fique a sentir-se uma espécie de homem de segunda. E isso é muito complicado. É esses homens que dizemos que são homens femininos, não é? Lá está sempre esta visão estreita do mundo. Mas aí, como falaremos durante esta semana, não é? Às vezes há uma questão de grau. Não é? E a Inês também já ouviu do seu velho comparsa muitas vezes dizer que, pois, o homem sensível é uma coisa, o homem frágil às vezes é outra, e até vou dar isto barato. Se calhar um receio sobretudo dos homens, mais do que uma exigência das mulheres. Não é? Porque sabe que há muito a frase feita de que as mulheres gostam de homens sensíveis, mas não gostam de homens frágeis. E depois vai lá saber-se onde é que está a fronteira. Não é? São muito esquisitas as mulheres. Mas, na resposta seguinte, aborda-se um tema que dava um longo à vontade. Bem, nós também podemos fazer isso. Desculpe, do amor à primeira vista? Não. Quanto às mudanças de personalidade. Porque ele diz assim, quando se faz trabalho clínico, isto é importante. Isto é um livro baseado no trabalho clínico dele. Não recente, porque ele já há bastante tempo que não faz, e ele até diz que isso foi bom para ele, para meditar, etc. Mas no trabalho clínico. E agora veja o que ele diz. Vemos que as mulheres queixam-se sempre mais ou menos do mesmo. Ele não comunica, ele não fala. Mas se olharmos para a maioria dos homens quando estão apaixonados, eles tornam-se extremamente comunicativos, quase poetas. Entre parênteses, risos. E depois acrescenta. Há esta mudança na personalidade, mas ao fim de 3 ou 4 anos isso acaba. Ora bem, o que é que está aqui em cima da mesa? Ele tem razão. Eu tenho 40 anos de trabalho clínico. Há uma disparidade brutal entre a queixa de não há comunicação por parte das mulheres e dos homens. Também há dos homens. Mas há incomparavelmente mais por parte das mulheres. Ora, o que ele diz aqui é, no fundo, o quê? No período inicial, na paixão, os homens, de repente,
é como melros ou periquitos ou papagaios daqueles que falam. De repente, os homens falam pelos cotovelos. Primeiro por uma questão de sedução, tudo bem, é uma questão de sedução, mas mantêm-se assim durante algum tempo, diz ele. Ele diz 3 ou 4 anos, pronto, sabe que eu fico sempre horrorizado com números assim, mas tudo bem, não interessa nada. Até podem ser 3 ou 4 meses. A questão é que se aquela paixão desagua numa relação com o futuro, esta modificação de que ele fala nos homens tem tendência a regredir, com as exceções que a Inês possa conhecer. E, portanto, depois o que nós ouvimos no trabalho clínico, também pode ouvir no café, mas pronto, ele é um profissional, eu sou um profissional. O que ouvimos no trabalho clínico é uma mulher dizer assim: mas nós estamos juntos há 20 anos. Pronto, eu sei que isto não pode ser como era no namoro. Que diabo, passaram 20 anos, temos as nossas vidas, a garotada, a isto ou aquilo. Mas ele hoje em dia não dialoga. E não é tão raro como isso, escutar do lado dele frases do género: quando ela me diz temos que falar acerca de nós, eu fico pronto para sair pela janela. Já não o posso ouvir. Ora, e isto é a verdade dos factos. E agora a Inês diz: e as mulheres não foram mais educadas para ter necessidade disso? Foram. As mulheres não são melhores até na comunicação do que os homens? São. São ou eram, repare, porque também nós temos aqui uma mudança muito clara nos últimos, se calhar na última década. O século XXI, de facto, marcou uma viragem para as mulheres, não sei se está de acordo. E, portanto, aquelas que eram vistas como faladoras, vulneráveis, eu acho que tudo isso tem mudado. Tem. Mas naquilo que nos está a ocupar os nossos, enfim... Não é telómeros, mas neurónios. Duvidosos neurónios, duvidosos, não é? Claro. Isso deu poder às mulheres para ainda protestarem mais. Quer dizer, não. Mas que é isto? Eu não faço parte da mobilidade de casa. Isto não é grunhir, passa-me o arroz ou o comando da televisão. Isto não é, por exemplo, na esfera sexual, achar que o sexo é um dado adquirido, estejamos ou não estejamos bem em termos de relação global. E, portanto, muito mais hoje do que antigamente, as mulheres dizem o equivalente de assim não brinco. Ou a relação, umas vezes, é mais parecida com o que tivemos, outras vezes, é preciso admitir também isto, outras vezes há homens que dizem: mas ela não me exigia isto antigamente. E ao que ela responde: pois, mas eu não sou a de antigamente. Eu mudei. E já agora, voltando ao artigo do Público, cruzamos aqui o Público com o Observador, Frank Tallis dizia ao Público: ser feliz não se resume ao amor. Que é uma coisa que as mulheres, se calhar, já percebiam, mas agora declararam como espécie de objetivo primordial: eu posso ser feliz sem ter um marido, um namorado, um companheiro, uma companheira já agora. Eu posso ser feliz porque, e na verdade, esta coisa do amor não se resume à relação conjugal, não é? Portanto, e mesmo tendo o amor, o ser feliz não se resume a isso. Eu, na verdade, discordo um bocadinho desta coisa do ser feliz não se resume ao amor. Porquê? Não, porque nós precisamos de amor para ser felizes. Não precisamos dessa relação amorosa, porque o amor vem de muitas formas, não é? O amor vem dos amigos, nós sentimos-nos amados e respeitados e seguidos. Querida, está bem, isso sabe... como eu... Mas o amor é importante, é a base de tudo, não é? Sabe como eu sou o primeiro apoiante da sua lista em termos de a palavra amor não se esgota no amor romântico, pronto, estamos a falar dele, ou de outro tipo de amor. Mas, por exemplo, quando se diz
o ser feliz não se esgota no amor. Hoje em dia, e sobretudo com uma enorme modificação para as mulheres, eu peço-lhe, por favor, que inclua nas condições sine qua non para nós sermos felizes uma sensação de gratificação profissional. Ora bem, agora uma pessoa pode dizer, pronto, isso é o amor pelo trabalho. Bom, mas então aí então vale tudo. Ora, antigamente havia muito aquela noção do pão, amor e uma cabana, que é muito um conceito de amor romântico. E para as mulheres, e nós falámos há umas semanas atrás aqui sobre isso, porque ainda se tenta passar essas mensagens, por exemplo, falámos disso no sistema educativo americano, e para as mulheres era passada muita mensagem de que ser feliz era ser feliz no casamento e fazer feliz a pessoa com quem estava casada e os filhinhos e mais isto, mais aquilo. Ou seja, a felicidade conseguia-se até à porta da rua. Não era preciso nada para lá dessa porta. Hoje o horizonte é outro. Felizmente. Abrimos a porta e temos outro horizonte, não é? Felizmente. Descobrimos outro horizonte. Sim, sim. Ou batalhámos por ele também. Felizmente. E depois há Porque aqui havia uma questão cultural em cima disso. Claro. É? Mas o que é que não tem uma questão cultural em cima? Tem Nomeadamente razão. nas relações das pessoas. Sim, sim. Não é? Pronto. Depois há aqui... Pronto. Eu sou psiquiatra, não é? Põe-lhe uma questão que é... mas há um caso que descreve que uma mulher que se apaixonou pelo dentista e tinha a certeza de que ele estava apaixonado por ela. Isso parece algo patológico. E a resposta dele é... E era. E vai falar de algo que é muito bonito. E que, aliás, motivou-se, bem me lembro, nós tomarmos também a decisão de continuarmos com a entrevista esta semana. Porque eu disse, ai meu Deus, que eu queria falar do síndrome de Clérambault. É verdade, é Exatamente, verdade, o Clérambault. Ora bem, em 1921, Clérambault, que é um psiquiatra, há quem diga que foi o último dos psiquiatras clássicos, digamos assim, do velho Pinel e toda essa gente. Clérambault descreveu aquilo que, com muito maior frequência, a Inês ouve citar como erotomania. Ou seja, ele descreve, dizendo, é a condição mais extrema de uma ilusão de amor, porque está completamente fora da realidade. Ou seja, no caso desta senhora, como é que se diz agora? O dentista não estava nem aí. É assim que se diz, não é? Também se diz assim, também. não é? Pronto. Eu de vez em quando gosto de dizer assim uma daquelas frases que eu diria se tivesse menos 50 anos. Pronto. E como é uma convicção fora da realidade, leia-se, é uma convicção psicótica, não há nada a fazer em termos de argumentar com a pessoa. Porque a pessoa o que nos diz é que nós é que estamos enganados. Nós é que não vemos, que o próprio, inclusivamente, não vê. O que é terrível, percebe? Porque o próprio nega, ou a própria, não é? E não leva rigorosamente a nada. Porque a convicção, no fundo é isto, a convicção é de tal firmeza, porque é delirante, que não pode ser abalada. Depois, há vantagens de ter um filho psicólogo nestas coisas. É que este Clérambault é uma personagem fascinante, porque foi um homem que na Primeira Guerra Mundial não só participou, como foi condecorado. Além disso, era um fotógrafo emérito. E, ouça isto que é uma delícia, interessava-se muito pelas formas de vestir do Mediterrâneo. De tal maneira que, sendo psiquiatra, ensinou na Escola Nacional Superior de Belas Artes. E recebeu o elogio de alguém que não era muito fértil em elogios. O célebre Lacan disse dele que tinha sido o único dos seus professores que lhe tinha ensinado alguma coisa na observação dos doentes. E teve um fim muito triste. Clérambault suicidou-se em 34. Portanto, no início dos seus 60 anos. 61. Sabe o que lhe aconteceu? Diga. Correu mal uma operação às cataratas. E ele ficou cego. E agora veja o simbolismo disto. Ele foi encontrado num dos seus sofás, à frente
de um espelho, rodeado dos modelos que ele vestia com os seus vestidos mediterrâneos que amava, e deu um tiro na cabeça. É fascinante. Ele fica cego, imagem, ele fica cego e vai suicidar-se frente ao espelho. Pronto. Mas deixe-me voltar sim. então à entrevista. Neste caso, voltamos neste ping-pong entre público e observador. Todas as perguntas e todas as respostas são válidas e interessa-nos mergulhar neste mundo e neste livro romântico incurável do Frank Tallis. A dada altura, no Observador, perguntam-lhe então porque é que as pessoas acreditam que existe o amor à primeira vista. E ele responde, não só acreditam que existe amor à primeira vista, como cerca de 50% das pessoas diz que isso lhes aconteceu. Júlio, eu não me lembro de lhe ter perguntado se o Júlio acredita nisto do amor à primeira vista. Se nunca lhe perguntei nestes 10 anos, vou perguntar-lhe agora. Não, já prescreveu. Isso é uma pergunta que eu não tolero a ninguém depois de 6 meses de conhecimento. Nem pensar nisso. Bom, vamos a isso então. Acredita? Minha querida. Somos nós que queremos acreditar muito, não é? Não é nada desagradável acreditar, sobretudo se do outro lado também acontecer, não é? Só acontece do nosso, é mais complicado. Mas o que é preciso é termos algum cuidado com as palavras. Se a Inês me pergunta se eu acredito e se vivi atrações, cuidado, não estou a falar de uma questão meramente física, de olhar para alguém e dizer, mas que mulher lindíssima, porque isso pode nos acontecer na rua, não é? E nós seguimos a nossa vida, pronto, vamos ao banco ou qualquer coisa e de repente passamos por uma mulher e dizemos, ou para um homem, dizemos que é lindíssimo e tal. Pronto, não é isso. Estou a dizer aquela coisa de nós termos a sensação, por exemplo, de epá, eu queria conhecer melhor aquela mulher. Ou, como é que se diz? Sermos otimistas e dizer, epá, há aqui uma química qualquer entre nós, etc, etc. Mas isso não é o fascínio que os outros exercem sobre nós? Tem realmente a ver com amor à primeira vista? Não, mas era o que eu lhe ia dizer. O que a Inês não obtém de mim é eu utilizar a palavra amor, percebe? Porque, para mim, nem sequer paixão, diga-se passagem. Nem sequer paixão. Porque para mim seria mais simples, não é? A questão da química faz sentido. Porque pode fazer. Mexe connosco, não é? Mexeu connosco e nós não sabemos porquê, às vezes, não é? Às vezes ao lado está outra pessoa que tem uma conversa mais inteligente, que esteticamente lhe leva à palma, etc. E, no entanto, é aquela pessoa. Pronto, tudo bem. Agora, chamar amor a isto, para mim não é possível. Por exemplo, eu nunca poderia dizer que amava alguém à primeira vista não tendo falado com ela, percebe? Porque para mim o amor tem a ver com uma relação que se estabelece. À primeira vista, a relação que existe é uma relação perfeitamente fantasmática e para mim o amor, esta frase se calhar vai arrepiar alguns dos nossos ouvintes, mas para mim o amor é muito concreto. É uma coisa que se vive e que se vive no dia a dia. Então, esta coisa do amor à primeira vista tem muito com a nossa vontade em querer acreditar que ele existe. Mas eu também... Ou que a alma gêmea existe, não é? Mas eu também estou, como é evidente, porque as palavras têm importância, estou a cortar as unhas demasiado rentes. Porque se pegarmos na palavra amor e a abrirmos como um guarda-chuva, eu estou completamente disponível para dizer assim, epá, pronto, e sobretudo quando era jovem. Não, quer dizer, eu lembro de uma namorada minha que a primeira vez que a vi, caíram-me os queixos. É verdade. Não estou a dizer que não. O que acontece é que hoje, aos 68 anos, eu não diria... Foi magnífico. Foi sobretudo magnífico porque depois ela aceitou namorar comigo, não é?
Senão, pronto, eu teria ficado de queixo no chão, não é? Mas teria sido o outro que teria saído com ela de braço dado, não é? Mas pronto, nós fomos mesmo namorados. Portanto, foi magnífico, mas, embora ao nível adolescente, não foi naquele momento que o amor adolescente que existiu entre nós nasceu. Não, não. Foi depois. Foi quando nós nos começámos a conhecer, quando encontramos questões em comum, quando percebemos que conseguíamos fazer rir o outro, etc, etc. E, portanto, isso para mim é que é o amor. Mas pronto. Estaria completamente disponível para dizer, mas num sentido lato, sim senhor, é verdade. Uma pessoa pode ver entrar alguém na sala e ter a sensação, por exemplo, por que raio é que nós havemos de ser demasiado severos e aborrecer pessoas por elas dizerem ele ou ela entrou e eu disse e eu senti imediatamente que era o homem da minha vida. Nós precisamos de nos agarrar a isso, não é? Porque você é quem empregou a palavra, é magnífico, não é? E mesmo nós que isso depois se vá alterar ao longo dos anos, já nos deve ter acontecido a todos, não é? Pois é. Quase que nos arrependemos de ter dito ali a dada altura, na nossa tabela cronológica, que aquele era o homem ou aquela era a mulher da nossa vida. Pronto. Para isso basta ir aos ditados populares, não é? O povo diz não há amor como ao primeiro, nem luar como ao de janeiro. Não me meto nos luares, não é a minha especialidade. Também não é a minha, pronto. Não é? Mas não há amor como ao primeiro, porquê? Porque é o primeiro. Nós estamos a experimentar coisas que nunca experimentámos. E voltamos àquele assunto que o Júlio tanto gosta e fala da idealização, não é? Nós caímos todos nessa tentação de idealizar o passado para viver melhor no presente até, não é? Se idealizarmos um bocadinho o passado, vivemos todos melhor no presente. E é por essas e por outras que às vezes vamos à procura desse passado, não é? Quando o presente está Também. para torto, não é? Nós às vezes vamos à procura de amores passados. E às vezes a cada balde de água fria. Às vezes a cada balde de água fria. Mas o que não nos passa pela cabeça, por exemplo, a Inês pode estar num magnífico amor com alguém e não é por isso que numa conversa com esse alguém, desde que não seja um daqueles homens que a Inês não pode sequer sugerir que existiram outros namorados na sua vida. Pronto. E se tem filhos, tem de ter sido por geração espontânea. Porque antes dele o dilúvio e depois dele outro dilúvio. Mas a Inês não deixa de dizer, por exemplo, o meu amor de adolescente foi uma coisa irrepetível porque foi o entrar nessa área que eu desconhecia completamente. Há uma frescura nisso que evidentemente é incomparável. Mas, se lhe perguntarem, mesmo com toda essa frescura, mesmo com o prazer da descoberta, etc., trocava o amor que tem agora por esse, a Inês diz imediatamente não. Eu sou feliz no amor que tenho. Julinho, Sim. Uma questão abordada nesta entrevista e que teria de fazer parte de qualquer entrevista a um romântico incurável. Sim. A questão dos ciúmes. Sim. Está fartinho de falar disto, não é? Imagino. Estou eu e está ele, não é? Ele dever. Deve ser uma das palavras que o seu consultório mais ouve, não é? Sim, sim. Se houvesse confissão das paredes, as paredes... Mesmo quando era um sentimento burguês que não se confessava. Ai sim, ainda é desse tempo. Então não sou. A seguir ao 25 de Abril havia muito boa gente que decretava o ciúme é um sentimento burguês de posse. Portanto, eu não sou ciumento, nem ciumenta. Era fixe dizer que não se era, mas... Era fixe dizer. Não é? Mas... E nesse aspecto, os PSIs, muitas vezes, eram os beneficiados com as confissões de gente que estava a arrancar os cabelos cheios de ciúmes, mas que cá fora não podiam dizer isso. Pergunta-se muito bem nesta entrevista do Observador qual é a diferença entre o ciúme normal e o ciúme patológico. Ao que responde desde já Frank Tallis, ou que respondeu, é um assunto controverso e outra coisa não seria de esperar, não é? É, porque, como é evidente, há gradações. Mas quando o ciúme do parceiro
Vamos lá ver. E ele até diz, e eu, conhecendo-me, fiz logo um sorriso de orelha a orelha. Ele diz, é comum sentir ciúmes. Aliás, é tão comum que desde os tempos medievais que os livros falavam do amor, dizendo que não era verdadeiro sem ciúme. E eu disse, vou escrever um mail a este tipo e pergunto-lhe quando é que lhe dá jeito ir para Carcassonne para irmos ver os castelos onde andavam os trovadores. Porque o amor cortês, uma das regras fundamentais é onde não há ciúme, não há amor. Ora, isto hoje era uma fórmula que não seria aceitável desta maneira. Pronto. Mas ele demonstra que conhece a história. É verdade. Era uma regra fundamental do amor cortês. Tinha que existir o ciúme. Agora, é claro que há pessoas que não são ciumentas. Eu não tenho o direito de duvidar disso. Há pessoas que não são ciumentas. E não é por aí que se avalia a intensidade. O que gostam ou o que não Exato. gostam. Exatamente. Pronto. Mas é muito mais habitual que haja algum ciúme. Porquê? Porque o ciúme, na maioria dos casos, já vamos ver que não em todos, na maioria dos casos, o ciúme nasce da nossa própria insegurança. E até de um raciocínio que, na minha opinião, é de uma lógica inatacável, que é a Inês acha o seu companheiro o máximo. E a Inês pensa assim, mas por que raio é que só eu é que acho que ele é o máximo? Deve haver outras mulheres que também acham. O que eu tenho que pensar é natural que eu acho que outras pensem o mesmo, não é? E outras se ou outras, outros. pronto. E se outros e outras pensam o mesmo, cada um faz pela sua vidinha. E, portanto, não é impossível duas coisas. Primeiro, assim como o seu companheiro se interessou por si, pode se interessar por uma outra pessoa. E outras pessoas podem se interessar pelo seu companheiro e não estarem numa de respeitar escrupulosamente a propriedade privada, e não é por a pessoa ter eventualmente um cartão no bolso que diz propriedade privada de Inês Maria Menezes que essas pessoas vão recuar. Vão tentar. E isto, quer se queira, quer não, é perfeitamente aceitável que desperte alguma insegurança. E, portanto... Como é que combatemos a insegurança? Querida, pronto. Uma das coisas que é preciso também ter em mente é que também aqui se aplica uma regra clássica que é toda a gente é inocente até se provar que é culpado. E, portanto, é preciso ter um bocado de cuidado. Porque hoje nós vivemos num mundo que facilita muito determinadas questões. Com todos os telemóveis, com os mails, com isto, com aquilo, com aquilo outro. Depois há um emaranhado terrível, que é... Eu diria até que há uma paranoia. Uma autêntica paranoia, que é... ele não tinha palavra passe, mas agora tem palavra passe. Ou ela estava online, mas não respondeu. Exatamente, pronto. É? As oportunidades para nós acharmos, há aqui qualquer coisa, como diziam os anglo-saxónicos, fishy, qualquer coisa que cheira a esturro, não é? São enormes. E aí... ou uma pessoa tem capacidade para manter essa insegurança controlada, ou as coisas podem piorar. Se há razão objetiva, não lhe escondo que é mais complicado. Por exemplo, alguém meteu o pé no passado e depois a outra pessoa fica com a pulga atrás da orelha e começa a ver fantasmas nas esquinas. Muitas vezes não é justo. Mas também temos que nos pôr nos sapatos da pessoa e dizer assim, bem, mas se aconteceu uma vez, porque é que não acontece segundo? Agora, não é disso que ele está a falar. Ele está a falar da diferença entre o ciúme e o ciúme patológico. O ciúme patológico... O que é que nos leva a fazer o ciúme patológico? Olha, desde logo, há situações psiquiátricas que podem facilitar o existir um ciúme patológico. Vulgaríssimo na nossa sociedade, o alcoolismo. Potencia? Minha querida amiga, quer dizer, um ciúme de um alcoólico ou de uma alcoólica pode ser literalmente um calabouço para o outro. Porque em tudo é visto
uma ameaça. Eu visto uma ameaça. Não é? Mas Não é, pronto. não é à toa, infelizmente, nos casos de violência doméstica, o alcoolismo estar sempre como pano de fundo. Sempre, não digo, mas com enorme Quase frequência. sempre, sim. Pronto, não é? Agora, não é preciso que seja no alcoolismo. Quando um ciúme faz entrar em sofrimento ambas as pessoas, e terceiros às vezes, não é? E quartos, aí é patológico. Porquê? Porque o próprio diz-nos que sistematicamente é atormentado pelo ciúme. E o alvo do ciúme vem-nos dizer, no fundo, que a sua vida cotidiana está a ser completamente limitada pelo ciúme do parceiro ou da parceira. Com imposições, com proibições, com controles, com isto, com aquilo. Isto é patológico, porque já é não respeitar o outro, percebe? E vou repetir para não ser injusto, o sofrimento é dos dois lados. Porque quem está um dia inteiro a ruminar nos ciúmes sobre o que é que o outro está a fazer, com quem, quais são as possibilidades, etc, etc, também não tem um dia feliz, Inês. Sim, já agora também se tratam os ciúmes? Tratam. Se, por exemplo, aquilo que temos entre mãos é uma insegurança, uma baixa autoestima, etc., se isso melhora, vamos supor, Inês, uma pessoa, por qualquer razão, por uma razão qualquer, até clínica, tem uma alteração corporal. Não gosta da sua nova imagem física. E começa a ter umas vozinhas na cabeça que dizem: aposto que ele ou ela já não gosta de ti em termos de quando olha, etc., como antigamente. Como compreende? O que é que acontece? Acontece que qualquer afastamento do outro, real ou imaginário, pode muitas vezes ser interpretado como há passarinho na costa. E às vezes não há. Curioso como a insegurança se manifesta de tantas formas diferentes, não é? É evidente. Eu já lhe contei que de vez em quando é mais... Mas lá está, você gosta sempre, e muito bem, de marcar as diferenças com os tempos. Este é um bom exemplo porque eu hoje em dia ouço isto em relação a mulheres, quando antigamente só ouvia em relação a homens. Continuo a ouvir mais em relação a homens, mas hoje em dia ouço em relação a mulheres. Que é, por exemplo, o companheiro ou a companheira dizer assim: ó, Soutor, isto ainda é mais complicado. Às vezes, claro que é da boca para fora, não é? Porque às vezes ouve-se assim: eu até preferia que ele tivesse outra pessoa, ou ela tivesse outra pessoa, porque aí eu podia encostá-lo ou encostá-la à parede. Mas não, é o trabalho. De que é que as pessoas estão a falar nestas situações? Estão a falar, por exemplo, de um parceiro que não faz férias com ela, que não faz fins de semana, que nunca está disponível, que chega às 500, etc, etc. Pronto. E a pessoa rende-se à evidência que é o trabalho. Devo-lhe dizer que, sob certos aspectos, aqui há uma idealização do trabalho. Porque, a não ser que a pessoa em causa seja uma subordinada, quando estamos perante alguém que tem uma profissão liberal, que pode controlar a sua vida, qualquer um de nós tem o direito de exigir que o outro não desleixe a relação, mesmo sendo por causa do trabalho. Que delega um bocadinho mais, em vez de chegar às 11 da noite, que chega às 9, etc. A relação também tem que ser cultivada. Porque o trabalho é muitas vezes uma desculpa, não é? Às vezes é uma desculpa até inconsciente. De vez em quando há pessoas que, a posteriori, acabam a dizer assim: agora que eu penso nisso, eu arranjava todas as desculpas para ficar no trabalho. Pessoas que lhe diriam, Inês, se tivesse havido uma terceira pessoa. Não estão ali para mentir, percebe? Não houve. Mas o que elas descobrem é que, de repente, a partir de uma... De repente, isto normalmente não é uma segunda-feira de manhã, mas a partir de uma certa altura, qualquer coisa se apagou na relação. E a pessoa começa a sentir-se mais à vontade fora de casa do que em casa.
Não, é porque nós até podíamos pensar na ideia de ir procurar o brilho noutras frentes, mas muitas vezes, como esse brilho não existe, ficamos pelo trabalho, não é? Porque é uma maneira de estarmos, enfim, focados em alguma coisa. É. E sobretudo depois, como se diz muito em Lisboa, a pescadinha de rabo na boca, depois isso tem um potencial destrutivo muito grande, não é? Porque quando alguém se sente desleixado, em princípio vai protestar. Se protesta e a pessoa que leva com o protesto em cima diz, ui, agora só me faltava isto, moerem-me a cabeça, e o remédio, entre aspas, que encontra para isso é ainda ficar mais tempo no trabalho, isto só pode piorar. Já agora, é porque estamos nos 5 minutos finais do programa, e esta já é a segunda parte, a propósito deste romântico incurável Frank Tallis, em entrevista depois de décadas a fazer psicoterapia, não é? Os românticos são curáveis? Não sei se isto se pretende às vezes. Não sei se há alguém que diga eu sou romântica em demasia, eu gostava de ser um bocadinho menos. Perguntar isso a um tipo que disse ao longo da sua vida várias vezes, não digo sempre, porque houve variações, mas que disse ao longo da sua vida várias vezes que o seu livro favorito era o Cyrano de Bergerac, é um bocadinho cruel. É assim. Eu arrepia-me um bocado empregar o verbo curar para o romantismo. Porque não precisa de cura. Eu preferia que não precisasse. Agora, aí há um catch, não é? Como se diz, que é, temos de estar preparados para levar tarefa. Agora, cada um é como é. Eu não consigo, se a Inês me pergunta, mas olha, acha que, admitindo que você tem uma vertente romântica, acha que é como era aos 20 e tal anos? Não. Quer se queira, quer não, Claro. a vida marca-nos. Agora, imaginar-me completamente vazio dessa faceta romântica é uma coisa que me angustia. Agora... E pergunto-lhe, já ouviu alguém no seu consultório dizer: professor, eu sou romântico em demasia, por favor ajude-me a moderar isto? Já ouviu? Já. Pois já. Porque a pessoa deu-se mal. Porque a pessoa acha que à volta dele ou dela as outras pessoas não são assim, não é? E, portanto, como diria a minha avózinha, o que é demais cheira mal, claro, percebe? Pois. E, portanto, quer que as coisas sejam mais moderadas. Mas é assim, é complicado. Não quer dizer que uma pessoa não possa, a pouco e pouco, não é? Porque, vamos lá, estamos mesmo no fim. Uma coisa é o que nós sentimos, outra coisa é o que nós fazemos. E, portanto, há pessoas que estão exatamente na mesma por dentro, mas que modificam os seus comportamentos. Porque gato escaldado de água fria tem medo. Eu hoje estou muito para ditados populares. Já percebi. E, portanto, não metem o pescocinho como metiam antes. Mas dentro da cabeça aquilo está igual. Porque depois quando se animam, quando o fascínio é grande ou pequeno, quando existe fascínio, eles e elas voltam a perder a cabeça. Nós, porquê é que eu me estou a afastar do eles e elas? Nós voltamos de certa forma a perder a cabeça e, o verbo mais importante nisto do amor, voltamos a acreditar. E a arriscar. Sim. Mas, Inês, porquê é que eu assino por baixo disso? Porque o pensamento oposto, para mim, é assustador. Quer dizer assim, pronto, Júlio, que diabo, tu estás próximo dos 70 anos. E depois, a seguir a isto, fazer um discurso a mim mesmo ao espelho de meia hora. Mas, no fim dessa meia hora, muito racional, eu tenho que olhar para o espelho e dizer assim, então isso significa que tu achas que já não podes perder a cabeça. E atenção, quando eu estou a dizer perder a cabeça, não é necessariamente perder a cabeça por outra pessoa. Percebe? A Inês pode estar numa relação
e ter nessa relação, que é uma relação até já longa, momentos românticos. Pensar que já não resta nada disso, com toda a franqueza, não apetece. É mesmo assim, percebe? Sim. Podia ser o mais cauteloso, isto, aquilo, aquilo outro, mas é... Além de que isso é contagioso, sabe? É muito difícil nós perdermos a capacidade de nos entusiasmarmos, de nos maravilharmos, etc., na área do amor e mantê-la muito nas outras áreas. E quando alguém disse isto, não sei porque vem-me à cabeça Bertrand Russell, mas posso estar enganado. Quando nós perdemos a capacidade de nos maravilharmos, começamos a morrer. Tem toda a razão. Vamos... Meu doce, que nos trouxe? Dois românticos... Eu sempre a rimar, isto é uma coisa. Dois românticos incuráveis que se despedem hoje do amor é com os Doors e Love Street. Nem de propósito, faz parte do Waiting for the Sun, o álbum dos Doors que foi lançado há precisamente 50 anos, a 13 de julho de 1968. Portanto, estamos a comemorar os 50 anos. Há até uma reedição de luxo, com tudo e mais alguma coisa. Qualquer pretexto é bom para lembrar Jim Morrison e os Doors. E, portanto, ficamos nesta rua bem bonita chamada Love Street. Dois românticos incuráveis, diria eu. Calcorriemo-la. Eu até disse as sílabas muito devagarinho para não me enganar. Mas depois rematando isto com uma gargalhada maléfica, claro. Maléfica, malévola e, digamos assim, marota. Adeus. Júlio, um beijinho. Um beijinho. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond-studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. I see you live on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer, Sunday, and a year. I guess I like it fine so far.